Jorge Maia. Jorginho, vem pra cá. Pode aplaudir mais forte a Jesus pela vida do Jorginho. Valeu. Valeu. Fica à vontade. Amém. Graça e paz, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Queria agradecer ao pastor Fábio, que eu tenho a honra de poder chamar de Fabinho, um amigo que Deus me deu nessa terra. Ele já contou um pouco de como nós nos conhecemos. E eu sou grato pela oportunidade, Fabinho, de estar aqui. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Fabinho é um... Eu vou chamar de Fabinho, tá, gente? Desculpa, eu vou... É um grande amigo, um grande conselheiro. Em diversos momentos difíceis da minha vida, ele estava sempre ali do meu lado, me dando um conselho, uma palavra. Eu sou grato a Deus pela vida desse casal, pelo Fábio e a Sula, que muito oraram por mim. Eu vou começar esse testemunho agradecendo, porque é um culto de ações de graças. E eu vou compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida e vocês tirarão vossas conclusões, que é milagre. Deus me trouxe para essa terra para passar coisas bem difíceis, mas eu entendo que Jesus, quando ele foi crucificado, a cruz de Jesus não era para ele, era para uma outra pessoa, e colocaram ele ali, então deslocaram os ombros dele para que ele coubesse na cruz. Mas a nossa cruz, ela é sobre medida. A cruz que o Senhor nos dá para carregar é aquilo que a gente pode suportar. E é engraçado para mim falar isso, porque o Senhor me preparou bem para fazer isso. Eu sou militar desde os 18 anos e aqui eu começo a minha história. Eu sou militar desde os 18 anos. Servi na Brigada Paraquedista no Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. Fui policial do Rio de Janeiro durante 10 anos, dentre eles 8 no BOPE. E Deus me preparou para viver o que eu vivi aqui nesse lugar. E eu gostaria de começar lendo um texto, porque, como dizem os pregadores, para não ficar só nas minhas palavras, né? Então eu gostaria de ler a Bíblia com vocês do livro do profeta Naum, no capítulo 1, verso 3, que diz o seguinte. Pode ler? Tranquilo? Todo mundo comigo? Amém. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho nas tormentas e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, foi lida a Tua palavra nesse momento, Senhor Pai, e eu entrego, Senhor Pai, a minha vida a Ti, Senhor. Que não seja eu aqui, Senhor Pai, mas o Teu Espírito, Pai. Usa, Senhor Pai, o Teu servo com o Teu instrumento para levar a Tua palavra, Senhor Pai. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas, Senhor, nesse altar, Senhor Pai. E entrega, Senhor, a Tua palavra ao Teu povo, Senhor Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai, que o Teu nome seja engrandecido nesta manhã, Senhor Pai, e vidas sejam alcançadas, Senhor Pai, através daquilo que o Senhor fez, Senhor Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Pai. Derrama, Senhor Pai, uma porção diferente, Senhor Pai, ao Teu povo, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor Pai, permaneça neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, essa palavra aqui de Naum foi um texto que Deus me deu na cadeia. Eu fui preso pelo ICE, passei 15 dias preso aqui nos Estados Unidos. E para mim, como policial no Brasil, isso é muito difícil viver isso. Foi muito humilhante, vexatório, mas, como diz a palavra aqui, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quando eu vim para a América, eu não vim por acaso, eu não vim por uma vontade minha, eu vim por uma palavra. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, uma palavra. Porque a Bíblia diz que basta uma palavra
para que o monte se mova. Se Deus ele pode mover um monte, que dirá o que ele pode fazer na nossa vida através de uma palavra. E eu no BOP, eu fazia o que eu amava. Eu tenho aqui muitos amigos que conhecem muito bem a minha história, me conhecem de adolescente aqui, Patrícia, Mitzler, Beto, Valéria, Dudu. A gente congregou junto no Rio de Janeiro, adolescente. Então eu sempre fui aquele jovem que preocupou muitos amigos, né, devido à profissão que eu não digo nem que eu escolhi, a profissão que Deus me deu, porque eu acredito nisso, que todos nós nascemos com um propósito nessa terra, e eu descobri o meu propósito através da minha profissão. Quem chega no BOP chega por amor ao que faz, acredita no que está fazendo. E lá eu estava fazendo o que eu amava fazer, eu não pretendia sair de lá, era a carreira que Deus havia me dado, a carreira que eu escolhi, e foi muito difícil chegar onde eu cheguei, não é fácil. Quem viu o filme Tropa de Elite é dali para pior, então às vezes eu olhava para trás e eu pensava, nossa, como que eu consegui alcançar isso aqui? E em tudo eu via a mão de Deus. Só que Deus me deu uma palavra lá que ia me tirar de onde eu estava, me levar para um outro país e me legalizar naquele país. Essa foi a palavra que Deus me deu enquanto eu estava no BOP. E aquilo foi falando ao meu coração até que um dia eu tive a iniciativa de pegar uma licença de 6 meses e vir para os Estados Unidos. Deus não falou para onde me levaria, só falou que me tiraria de onde eu estava e me levaria para um outro país. E eu cheguei aqui nos Estados Unidos com uma licença de 6 meses, ainda pela polícia. A cada 10 anos a gente tem direito de tirar essa licença. Eu tirei essa licença, cheguei aqui e fui como um espia, né? Espiar a terra prometida. E eu nunca tinha entrado na América, e quando eu cheguei aqui eu fiquei encantado, eu acostumado com o complexo do Alemão, Rocinha, aquele caos do Rio de Janeiro, e eu chego aqui nos Estados Unidos e eu, uau! Nossa, cara, que país diferente, tudo funciona. Esse menino aqui, que é o meu filho Heitor, ele tem 8 anos, ele era um bebê de 6 meses. E foi através do nascimento dele que eu consegui pegar essa licença de 6 meses, porque o BOP é uma unidade muito pequena e essa licença só 2 policiais por ano podem tirar, e eu ainda não tinha direito, eu era, como a gente diz, né, no militarismo, eu era muito recruta ainda para solicitar isso, mas pelo fato do nascimento dele eu furei a fila e consegui vir para cá. E aqui chegando, eu lembrei da palavra que Deus havia me dado, e Deus começou a fazer aquilo tornar realidade no meu coração. E eu comecei a, de fato, me ver nessa terra. E eu fiquei 6 meses, tive que voltar para o Brasil, voltei a trabalhar no BOP, mas Deus já tinha plantado aquilo no meu coração quando eu vi esse lugar. E eu lembrava daquela palavra, e eu entreguei para Deus e comecei a orar e falei, Senhor, o Senhor me deu uma palavra, então agora está contigo, me dá o jeito aí, me dá a direção, me dá o caminho. E fiquei lá no BOP mais 3 meses, voltei para os Estados Unidos de novo com uma licença de 2 anos sem remuneração. Meu segundo filho estava para nascer, nasceu aqui, nasceu cidadão americano, e na minha cabeça, mesmo com a palavra, eu ainda pensava assim, bom, se tudo der errado, eu volto para a polícia, mas eu tenho um filho americano, eu abri uma porta para alguém, eu já consegui alguma coisa aqui nesse lugar. Mas o Senhor tinha outros planos, e Ele já havia dado a palavra dEle, né? Mas a gente às vezes fica meio sem entender como que isso vai acontecer. E então, eu tinha um ex-comandante meu que estava aqui nos Estados Unidos, e ele já estava vivendo aqui com o Green Card, e eu entrei em contato com ele, e ele me apresentou um advogado de imigração, e a gente aplicou um EB2, que é um visto baseado no seu currículo. E eu entrei com esse visto, pedindo meu Green Card pelo EB2. E esse processo, ele rolou nos Estados Unidos por volta de 2 anos, mais ou menos. E durante esse processo eu recebi meu social, meu work permit, drive license. Então eu vivia legalmente nesse país durante esse período que eu estava sobre esse processo.
Então eu concluía que as coisas estavam acontecendo, as promessas que Deus havia me dado, Deus estava dando o caminho para que tudo se cumprisse, e eu estava seguindo a vida aqui de boa, tranquilão, até que começam a vir as pancadas. E por isso eu li esse texto de Naum, que Deus ele tem o caminho na tormenta e na tempestade. E a vida do cristão é assim, né? A gente não é sempre que a gente vai passar em brancas nuvens, pelo contrário, a tribulação ela virá, só que o Senhor ele garante. E eu estou aqui nessa manhã para falar para você que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, que se você tem uma palavra, se Deus te deu uma palavra, ele vai cumprir, não importa o tempo, não importam as dificuldades, não importam a peleja que você enfrente, não importa o governo, não importa a política, porque você precisa confiar nas promessas de Deus, porque Deus ele fez um milagre na minha vida e eu estou aqui para testemunhar isso para vocês. Então, esse processo, depois de 2 anos, ele foi negado. Eu tive a minha primeira negativa e aí que as coisas começam a ficar complicadas na minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu tive essa primeira negativa depois de 2 anos e nesse tempo, o período de eu voltar para a polícia também já tinha se acabado. Eu tinha que fazer a escolha, ou eu voltava para o Brasil, voltava para a minha profissão, ou eu acreditava na palavra que Deus havia me dado, mesmo com a negativa do processo. E eu escolhi acreditar, eu escolhi confiar em Deus. Foi um passo muito difícil para mim em dar, foi uma decisão, a decisão mais difícil da minha vida, eu creio, até aqui, porque eu tinha uma carreira, eu estava abandonando tudo, agora por uma incerteza, que no início era uma certeza, e com a negativa já passou a ser incerteza, mas eu tinha uma palavra, Deus havia me dado uma palavra, e eu escolhi acreditar, e permaneci aqui na América. Meu segundo filho nasceu, e aí veio a outra pancada. Com 2 anos de idade, é difícil. Quando a gente fala dos nossos filhos, mas com 2 anos de idade ele foi diagnosticado com autismo. Foi um momento muito difícil para mim também, porque a gente nunca sabe quando recebe um diagnóstico desse para um filho. A gente nunca sabe o que vai ser. Ele pode ser uma criança dependente o resto da vida, ou não. Mas para um pai e uma mãe é difícil enfrentar esse momento. E o chão se abre, mas a gente precisa acreditar na palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E era nisso que eu me agarrava na palavra, e graças a Deus meu filho está aí, está com 6 anos, ele está lá embaixo na salinha agora, uma criança super saudável, está aprendendo tudo, fala, faz tudo, vive normalmente, e eu creio que esse diagnóstico é um diagnóstico médico, ok, né? A gente respeita a medicina, mas eu creio na palavra, que foi diagnosticado dessa maneira, ok, mas isso vai ser, é bênção para a vida dele, é bênção para a vida da nossa família, e eu creio na palavra de Deus, e influencio os senhores a ler a Bíblia, a acreditar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Mas essa segunda pancada, eu enfrentei algo também que foi muito, muito difícil de enfrentar. Eu, como legendário, eu vivo e acredito naquilo que a gente aprende, e uma das máximas que a gente aprende lá é que família não se abandona, e eu vivo isso. Só que o Senhor entendeu que eu devia viver uma experiência com a minha primeira família, e eu tive um divórcio aqui na América, posteriormente o diagnóstico do meu filho. Eu me divorciei porque houve uma coisa que eu considero uma tragédia na vida dessa família que eu tinha, que é como você está dirigindo o seu carro, andando na sua via, na sua mão,
fazendo tudo certo, e vem alguém desgovernado na contramão e choca de frente com você. É um acidente, é uma fatalidade, e houve um adultério por parte da outra pessoa. A minha reação também foi a das piores possíveis, e houve essa tragédia na vida dessa família que eu fazia parte. Então, a partir daí, essa família ela foi dissolvida, houve um processo de divórcio que eu lutei na corte durante 1 ano e meio, quase 2 anos, para poder ter esse divórcio, porque teve adultério por parte de outra pessoa, ela foi viver com outra pessoa, então não tinha outro caminho a se seguir a não ser o divórcio. Só que ela não assinava o divórcio na corte, né? Eu tenho, como eu disse, eu tenho 2 filhos, um de 8 anos que está aqui, o Heitor, e o John, e eu, como pai, eu solicitava 50% da guarda para ter 50-50, né, o tempo com as crianças, que eu entendo que o pai ele não é apenas um provedor, ele tem que participar da vida dos seus filhos, e eu lutei em corte para conseguir isso durante quase 2 anos. Nesse período, depois que eu me separei, 2 anos depois, o Senhor me deu essa varoa linda que está aqui. Fica de pé, por favor, meu amor. Ele me deu essa mulher linda, a Alessandra, e ela é grande parte desse testemunho, e Deus está cumprindo a sua palavra na minha vida através da vida dela, e nós formamos uma nova família. E quando eu fui preso, tive uma... Eu preciso contar aqui na sequência certa, muita coisa que aconteceu. Então, esse processo de Green Card EB2, a gente fez o refile, ele foi reenviado, que uma vez que é negado, você pode reenviar esse processo, e eu reenviei esse processo, e eu tinha no meu coração que esse processo seria aprovado, eu confiava, porque Deus havia falado que me legalizaria nesse país, né? Só que o Senhor, ele tem a maneira dele de fazer, e muitas das vezes não é como a gente pensa que vai ser. E aí eu entrei a segunda vez com esse processo, mais 2 anos se passaram, e eu já estava namorando com a Alessandra, a gente já estava noivo, e a gente esperando o divórcio sair, e o divórcio não saía, e a gente conversava, né, que como cristãos a gente tinha o desejo já de casar, formar a nossa nova família, só que eu tinha esse problema na justiça para ser resolvido, que era o divórcio, que via se prolongando por muito tempo. E durante essa trajetória, esse segundo EB2 foi negado. Então já se ia aí de 4 a 5 anos de América, eu lutando com esse processo de legalização. E antes desse EB2 ser negado, eu conversando com a Alessandra, ela virou para mim e falou assim: amor, Deus tem um novo tempo para você. Eu sei que a sua carreira é boa, você fez bastante cursos, você é um profissional exemplar, mas às vezes não é esse o caminho que Deus tem. E eu estou aqui, a gente vai casar, vai formar uma nova família. Por que ela falava isso? Porque ela é cidadã americana. Eu falo que ela é americana fake, porque ela nasceu em North Carolina, mas ela viveu no Brasil, ela era minha vizinha no Brasil, eu não a conheci. Olha como é que Deus faz as coisas. Ela viveu no Rio de Janeiro, nós éramos praticamente vizinhos, e fomos nos conhecer aqui, porque o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos. E o Senhor me trouxe essa mulher, e esse processo foi negado. Antes de ser negado, ela falava assim: amor, se isso for negado, larga isso pra lá, eu tô aqui, a gente vai seguir junto, não fica dando murro em ponta de faca não. E era uma coisa que ela falava para mim: Deus precisa trabalhar isso no seu coração, isso é orgulho, deixa Deus fazer do jeito dele. E eu ouvindo ela, eu falava assim: não, mas o meu processo ele vai dar certo, Deus me deu uma palavra, eu teimando, né? Eu teimando, até que eu falei assim: tá bom, vamos deixar Deus fazer do jeito dele. E aí esse processo foi negado pela segunda vez. E durante a negativa, eu falei com ela, falei: Alessandra, negou, segunda vez. Aí ela: não tente a terceira.
Porque poderia fazer. Ela falou assim, não tente a terceira. Deixa isso pra lá, amor. O seu divórcio vai sair, a gente vai casar, a gente vai continuar a nossa família. Esquece isso. É passado. Tudo que você viveu, deixa e vamos viver o novo de Deus. Eu falei, beleza, vamos pra frente. Igual o Fabinho fala. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Só que o divórcio não saía. O divórcio não saía, ele não era assinado. Eu passei muito tempo sem convívio com meus filhos por conta disso. Foi muito difícil. E toda a documentação legal que eu tinha aqui, ela tinha um prazo. E esse prazo expirou. Meu permit de trabalho venceu, minha driver license venceu. 3 meses com o meu documento expirado, eu sou abordado por um undercover do Border Patrol. Eu não fui abordado nem por uma viatura de polícia, foi um Border Patrol. E quando esse camarada me abordou, pediu a minha documentação e tal, e eu já pensei comigo, vai dar ruim. E dali mesmo eu fui preso. Liguei para a Alessandra na hora, eu falei, Alessandra, eu fui abordado por um Border Patrol e eu vou ser preso. Fui levado preso, fiquei preso durante 15 dias, e é aí que começa todo o milagre na minha vida. Eu passei 7 dias em Alcatraz, Arigueiro, que inclusive está para ser fechado esse presídio, que aquilo lá de fato não existe. Aquilo lá não é para ser humano, o tratamento ali é como animal. Mas Deus havia me preparado para isso, como já falei anteriormente, então isso foi o de menos. Então fiquei 15 dias preso, e eu venho contar para vocês aqui, para honrar e engrandecer o nome do Senhor, que em 15 dias que eu permaneci preso, 7 dias aqui na Flórida, 7 dias transferido para o Texas, em 15 dias, tudo que eu lutei nesse país, sozinho, tentando na força dos meus braços, acreditando em Deus, mas eu queria fazer do meu jeito. E eu lutei 6 anos aqui nessa terra para ter a guarda dessas crianças, 50%, para ter minha documentação, e nada funcionava. Deus me colocou preso e falou, meu filho, agora é comigo. Aleluia. Agora sou eu que vou fazer, porque eu tenho o caminho na tormenta e na tempestade. A tempestade sou eu que causo, o mar calmo sou eu que causo, sou eu que faço. Eu vou te colocar aí dentro desse lugar e você vai ficar aí quieto e vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, eu vivi o basta do Senhor. Esse texto, no início do texto, fala que o Senhor é tardio em irar-se. Isso fala sobre tempo, mas fala sobre a ira do Senhor, é o basta. A gente não está falando aqui de um Senhor que é irado, que pune, não, é quando dá um basta. Deus, ele deu um basta na minha situação. Eu 6 anos aqui, tentando da minha maneira, buscando a Deus, é claro, sempre, servindo, estando no legendário, servindo na minha igreja, mas eu estava tentando fazer da minha maneira. Deus falou assim, quem faz sou eu, o mérito não é seu, o mérito é meu. Senta aí, fica aí preso, eu vou te amarrar, mão, pé. Eu estava literalmente, senhores, com corrente nas mãos, nos pés, mas Deus, ele me colocou ali guardadinho, 15 dias, preso, amarrado, e aqui fora ele estava movendo todos vocês. Eu tenho muitos amigos que oraram por mim dia e noite. Quando eu saí da prisão, muita gente falava, cara, eu orei muito por você. Pessoas contribuíram financeiramente. A gente fez uma vaquinha na internet, que de dentro da cadeia, que eu liguei para minha noiva, eu falei com ela falou assim, olha, a gente colocou uma vaquinha na internet, de um dia para o outro já tinha arrecadado $7.000, e no final das contas foram quase $20.000 gastos. Eu não tinha um centavo para gastar com isso, mas o Senhor proveu tudo, tudo, não faltou nada para minha família. Em 15 dias, tudo que eu precisava, Deus fez. Deus me deu uma esposa nesses 15 dias. O divórcio, ele foi assinado, a guarda compartilhada foi aceita, tudo, Deus moveu tudo que eu precisava nesses 15 dias. Deus moveu e fez um milagre na minha vida. Eu gostaria de chamar a Alessandra aqui para ela contar parte do testemunho dela, porque nós vivemos coisas com Deus que foram sobrenaturais. Eu vou só terminar aqui no dia da minha corte.
Eu estava no Texas, eu tinha sido transferido para o Texas. Eu estava no Texas, a minha corte era em Miami, em Broward. E, teoricamente, era para essa corte ter sido cancelada, porque eu deveria estar presente. Mas o Senhor colocou pessoas que indicou advogados para ela, e esse advogado ele conseguiu que essa corte permanecesse em Miami, mesmo eu estando no Texas. Eu não participei da corte, e no dia da corte, o Espírito Santo ele me acordou às 7 horas da manhã. Depois eu fui saber o horário, porque eu não sabia que horas era. Eu levantei, eu dormia num beliche na parte de cima. O Espírito Santo ele me acordou às 7 horas da manhã. Eu olhei por toda a cela, estava todo mundo dormindo, e eu desci da cama. Eu não sabia o que eu estava fazendo. O Espírito Santo estava me orientando em fazer aquilo ali. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu desci, coloquei o chinelo e comecei a andar por volta da cela. Eu andava pelos 4 cantos da cela, louvando. Um louvor que o Senhor colocou na minha mente, um louvor antigo da Estela, que diz que um terremoto vai acontecer naquele lugar. E Deus me trouxe a palavra de Atos 16, 25, 26, quando Paulo e Silas estão na prisão e eles começam a louvar e a orar, e as correntes caem e as portas se abrem. E eu andava na cela louvando e lembrando desse versículo, e eu fiz isso por 30 minutos, 1 hora, mas não pela minha vontade. Eu quando eu acabei de fazer isso, eu parei, sentei na cama, e eu fiquei pensando assim, por que eu fiz isso? Por que eu estava fazendo isso? Mas foi o Espírito Santo me direcionando, e era uma batalha espiritual que eu estava vivendo naquele momento. Na noite anterior, eu passei muito mal, na noite anterior da minha corte. Eu passei muito mal, dor no corpo, eu não dormia direito, eu levantei para vomitar 2 vezes, e pela manhã, quando eu peguei no sono, o Espírito Santo me acorda para fazer isso. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que em meio à luta, em meio à tormenta, em meio à tempestade, Deus estava comigo naquele lugar. Ele me levou a fazer coisas, tomar posicionamentos que eu não teria tido essa ideia sozinho se não fosse o Espírito Santo me direcionando. Então essa é a palavra que eu quero trazer para vocês, que não importa o cárcere, não importa a corrente, não importa a porta fechada, não importa a lei. Se Deus te prometeu, Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem uma palavra, acredita. Não importa o tempo. A minha demorou 6 anos para quase tudo acontecer, ainda faltam coisas a serem cumpridas, mas eu vou deixar ela falar, e ainda tem a parte do cuidado de Deus. Fala agora ou deixa para você falar, amor, da carta do exército? Falo como foi, você continua. Tá, então eu vou dar a oportunidade para ela agora, ela contar o posicionamento dela, que também fez toda a diferença nisso tudo. Deixa eu só tirar aqui. Colocar aqui pro problema. Então, Quebra tudo, amor, tá contigo. eu não tenho essa habilidade que ele tem, nessa desenvoltura toda, mas, na verdade, tudo que Deus fez foi para esse momento aqui agora, foi para que a gente testemunhasse, falasse para Deus aquilo que Ele fez na nossa vida. E quando eu conheci o Jorge, eu era líder de um ministério na minha igreja, e toda essa situação dele estar dentro de um divórcio que não acontecia, isso atrapalhava o meu ministério, né? Eu vivi numa situação que foi muito difícil. Eu esperava que isso fosse resolvido para que a minha vida com o Senhor também fosse alinhada. Então eu desci do altar, eu deixei o ministério e a gente começou a batalhar junto. E na primeira audiência que ele teve, Deus já tinha me dado uma palavra que foi em Salmos 107. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Eu entendi que essas correntes, elas tinham a ver com o que a gente estava vivendo no momento. A gente estava acorrentado tentando viver o que Deus tinha pra gente. E aí depois vieram as correntes de fato, né? Enfim, o meu papel na vida do Jorge, quando eu conheci ele, Deus sempre deixou muito claro para mim que era lembrar quem ele era em Deus e ativar o chamado dele.
Ele tem um chamado pastoral, não sei se vocês perceberam. Bem, E era o meu papel lembrar quem ele era, que ele não era só o cara do BOPE, que ele não era só, que tinha algo mais ali que Deus queria dele, né? Então, quando eu falei sobre esse processo dele deixar pra lá, porque a gente ia casar e tudo mais, eu entendi que esse processo foi um processo que o Senhor entregou para aquela família. E que abriram mão disso. Quando fizeram a escolha que fizeram naquele momento do adultério, enfim, abriram mão desse projeto que Deus entregou para aquela família. Eu falei, cara, eu não sei se esse processo vai ser aprovado mais. Mas a promessa do Senhor para ele é que ele viria para um país e seria legalizado. Não disse quais seriam os meios. Então eu falei, eu tô aqui, eu sou cidadã, a gente vai casar, por que você está preocupado em ser pelo teu mérito dessa forma? Não importa, Deus falou que faria. Então a gente ficou, né, tentando fazer as coisas acontecerem pela força do nosso braço, enfim. Quando ele foi preso, foi um momento muito difícil para mim. E eu queria deixar claro que a gente chegou num momento que a gente... não dá mais, o nosso contrato de aluguel vai vencer, então a gente vai alugar um apartamento. Nós alugamos um apartamento para morarmos juntos. 1 mês morando juntos. Era a vontade do Senhor? Não para aquele momento, não era para a gente ter feito dessa forma. Mas a gente estava angustiado, querendo viver, querendo fazer as coisas, e o divórcio não saía. E fizemos dessa forma. E aí, o que Deus fez? Ele uniu tudo ao mesmo tempo, quando ele foi preso. Tinha o trial para outubro já, né? Tinha uma audiência marcada para o dia 23 de outubro, que ia ser o juiz que ia definir tudo isso. A audiência final. Já tinham tido 3 mediações sem acordo, 2 gerenciamentos de caso com o juiz, e nada se chegava no final, até que o juiz marcou para o dia 23 de outubro. Então a gente falou, o contrato vai vencer do aluguel, eu não vou renovar em outro lugar para depois ter que entregar, para depois a gente ver a nossa casa. Então, a gente vai fazer dessa forma. A gente fez do nosso jeito, mais uma vez. A gente fez do nosso jeito. Mas aí Deus foi e fez do dele, porque para onde ele queria colocar a gente, não cabia viver daquela forma. Então, ele foi preso. E aí, nesse momento, eu fiquei desesperada, porque tinha 1 mês que a gente estava morando junto, a gente tinha acabado de alugar um apartamento de 3 quartos, a gente sabe que aqui não é baratinho, eu não ia conseguir dar conta disso sozinha, eu não sabia o que ia acontecer. E o Senhor começou a me lembrar que a minha dependência sempre teve nele e não no Jorge. Então, essa foi a primeira coisa que Deus começou a trabalhar em mim, a minha dependência no Senhor. Então, eu precisei me posicionar em oração. Eu acho que o que fez toda a diferença foi o posicionamento. Eu botei o meu rosto no chão na primeira noite. Eu lembro que eu não tinha força para nada. Não sabia por onde começar, não sabia o que fazer. E eu botei o rosto no chão e eu só chorava e pedia a Deus para me dar força. Então eu senti que Deus me revestiu de força e de amor. Eu senti um amor vindo do Senhor que eu não sei explicar, mas eu senti um cuidado de Deus em relação a tudo. Então, não só com toda a provisão, porque você teve uma coisa que eu não precisei me preocupar, foi com dinheiro. Tivemos um rodízio do amor, levavam comida lá em casa pronta todos os dias, porque eu não tinha vontade de comer. Então eu não me preocupava em fazer comida, eu estava preocupada em falar com o advogado, com todo mundo o dia inteiro, os amigos dele. Eu nem sabia que ele era tão querido assim. Eu descobri, eu falei, gente... E fui conhecendo mais ele também nesse período, né? E vendo que ele estava ali preso, sem poder fazer nada, e Deus fazendo tudo. E aí eu me posicionei em oração e comecei um jejum de 3 dias, só na água. Falei, eu vou batalhar, porque se existe qualquer tentativa do inimigo de frustrar os planos do Senhor, vai acabar agora. Então eu vou entrar nessa batalha e vou até o final. E aí no primeiro dia eu acordei para ter um tempo com o Senhor e pedi ao Espírito Santo uma palavra, e ele me deu Atos 12, que era, eu li no texto, no título do texto já dizia assim, Pedro é liberto milagrosamente da prisão. E assim, tinha tempo que eu não tinha tempo com Deus assim. Eu só orava no meu dia a dia, ia conversando com Deus, mas eu decidi, com tudo que aconteceu, eu fui numa aula de oração na minha igreja, tá tendo um seminário, eu fui lá e aprendi algumas coisas lá que eu decidi colocar em prática. Então, eu fiz. No dia seguinte, eu fui ter meu tempo com Deus e pedi. E aí, Deus me deu essa palavra em Atos 12, que foi sobre a prisão.
Então eu sentia que Deus estava comigo, eu sentia que Deus estava nisso e as coisas iam acontecendo. No primeiro dia de jejum, o divórcio dele foi assinado. Teve todo um debate, né, com a outra parte, e, enfim, coisas que não são explicáveis, porque além dela ter assinado o divórcio, o juiz homologou o divórcio no mesmo dia. Então, assim, são coisas que não têm a menor explicação se não for por Deus. Não só isso. Depois conheci, algumas pessoas vieram falar comigo, né? E uma dessas pessoas perguntou para mim, ele tinha um escritório de imigração, e veio me dar suporte, veio me dar assistência e perguntou se o Jorge, qual era a idade do Jorge. Eu falei, ele tem 41, vai fazer 42 agora em outubro. Então tá, eu acho que eu vou fazer um negócio por ele. Você acha que ele serviria no exército? Aí eu falei, se eu acho... Será que eu gosto? Se eu acho, eu falei, eu tenho certeza. Você não tá... Eu comecei a andar de lado, você não tá entendendo, isso é o sonho dele. E aí ele falou, vou conseguir um negócio pra você. E aí ele me deu uma carta, tá até ali. Eu vou conseguir uma carta em papel timbrado do Exército Americano, autorizada pelo comandante, recomendando o Jorge para servir no Exército Americano. E aí, com isso, ele serve, ele sai da prisão, vocês casam, e aí ele vai pro Exército e ele já pega casa com você, quando pegar a aprovação do Green Card, não precisa nem esperar o Green Card chegar. Ele é enviado para lá e em dois... Vai, termina aí, vai falar. Aí você vai comigo. Tá me agoniando. Vai. A Vim já tá ali, aqui, ó. Ah, tá. E em 2-3 meses a cidadania dele vai sair. Eu falei, cara, é o caminho que ele queria seguir, mas a gente já não tinha nem mais meios, porque o tempo não daria. Se a gente fosse continuar pela força do nosso braço, o tempo não ia bater, porque até 43 anos, ele faz 42 mês que vem. Então, desligou aqui, Fabi? Pega esse aqui. Tem problema não, Tá tranquilo. Esse episódio da carta, eu trouxe o Beto aqui, porque o Beto, ele lê bem inglês, e ele vai ler, pelo menos só o primeiro parágrafo ali, e traduzir, porque isso mostra o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Eu sou militar desde os 18 anos. Eu nunca tinha feito outra coisa na vida. Do Exército eu fui para a polícia. E eu vim para cá, para os Estados Unidos, eu vim fazer outra coisa na vida aqui nos Estados Unidos. E, de verdade, eu ainda não me encontrei fazendo outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Eu nasci para fazer o que eu faço desde garoto. E eu fui preso. 15 dias preso. Aos olhos humanos, eu seria deportado. Essa era o normal. Todo mundo, a maioria, 99% que está lá preso agora vai ser deportado. Mas o Senhor, ele tinha outros planos para mim. E ele cuidou dos mínimos detalhes, inclusive disso. Quando eu cheguei, eu não sabia disso. Quando eu fui solto, cheguei em casa, que eu li essa carta. Lê por favor, Beto, e traduz pode ser só o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo? Tá. Pode ser. I'm honored to recommend Mr. Jorge Leandro Maia. Eu estou honrado em recomendar o Mr. Jorge Leandro Maia Monteiro Gonçalves. Born in Brazil on October 27th. Nascido no Brasil em 27 de outubro. Social Security. Um distinto Brazilian police officer do BOP. Brazilian's Elite Special Police, Polícia Especial do Brasil, operações especiais, né? Equivalente ao US SWAT. Whose professional dedication, discipline and combat expertise, cujo a dedicação profissional, disciplina e expertise em combate faz dele um outstanding candidato a servir no United States Army. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não é mérito nosso. Isso é graça, favor imerecido. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Isso é graça, é favor imerecido. Eu não mereço isso. Como também não merecia estar preso. Estive preso, mas o Senhor entendeu que deveria ser dessa forma, porque é para a honra dEle, é para a glória dEle. Então eu estou aqui nessa manhã, trazendo toda essa história
para que os senhores lembrem daquilo que o Senhor te prometeu, que se você tem uma palavra, se Deus te deu algo, Ele vai cumprir. Ele fez na minha vida. Eu saí da prisão, nós nos casamos, o meu green card está a caminho. Então assim, meus irmãos, é milagre. Eu vivi muito milagre nesse lugar em 6 anos, eu lutando. Deus me colocou preso, fica preso, e resolveu tudo. Em 15 dias Ele fez tudo. Então, Deus ele é poderoso para fazer. Acredite, ele vai fazer. Ele vai fazer. Fabinho, cadê você, Fabinho? Vem para cá, Fabinho. O que você quer falar, meu amor? Vai. Uma outra coisa que eu queria deixar. Tá bom, isso aqui. Que enquanto ele marchava lá, eu marchava no meu quarto. Eu deixei de trabalhar nesse dia enquanto a audiência dele acontecia. E eu comecei às 7h45 da manhã. E quando foi 11 da manhã, o Senhor falou que eu me arrumasse, tomasse banho e me arrumasse para poder pagar a fiança dele. A gente estava aguardando que o juiz liberasse ele sob fiança. Então, eu escutei o Espírito Santo falar, ainda fiquei achando que era coisa da minha cabeça, mas falou de novo, depressa. E eu fui, e tem até um legendário, o pastor Rubinho, alguns devem conhecer, que ele mandou mensagem para mim na hora. Eu falei, olha, a audiência não acabou, mas o Espírito Santo já me direcionou para que eu me arrumasse para pagar a fiança. Então eu tô pronta, só esperando o telefone tocar. E aí o telefone tocou, eu estava pronta, o telefone tocou e conseguiu. Então eu queria deixar para vocês isso, que quando a gente se posiciona em oração, Deus alinha o nosso coração com o coração dele. E Deus acelera o nosso ministério, o propósito dele, a nossa fé. Então, é isso. Deus responde a oração e quando a gente clama, ele responde. Amém. Só para fechar, eu tive a oportunidade na prisão de falar de Jesus para 72 pessoas. Então, assim, o Senhor ele tem um propósito em tudo. Eu ainda tive a oportunidade na hora que eu estava saindo, que foi chamado meu nome, que os presos já sabiam que eu ia sair, porque a gente vai conversando, eu já tinha falado que a minha fiança tinha sido paga, foi paga na quinta-feira, eles me colocaram em liberdade na sexta. Então, quando entraram na cela e chamaram meu nome, a galera levantou e começou a vibrar, Dale Brasília, a maioria é língua hispana, e Dale Brasília, e aí Deus falou comigo, é agora. Eu subi na cadeira, tinha um refeitório, dentro da cela eram 72 pessoas, era um lugar grande, tinha um refeitório, eu subi em cima da cadeira do refeitório e tive a oportunidade de falar que o mesmo advogado que estava me colocando em liberdade, ele estava lutando pela causa de todos aqueles homens que estavam ali dentro, e o nome dele era Jesus Cristo. Aleluia. Então eu sou grato, hoje eu sou grato a Deus por essa prisão, essa oportunidade de viver milagre, porque testemunhos são gerados com lágrimas, mas são contados com sorrisos. Amém? Deus abençoe vocês.